Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 10 de maio. O meu nome é Luís Matias, comigo estão Silveira Cunha e José Faustino para a análise habitual aos temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. Começamos com a atualização de uma notícia que surgiu precisamente há uma semana, na tarde de sexta-feira. 50 personalidades assinaram um manifesto que pedia uma reforma da Justiça e hoje juntam-se mais 50. Rui Rio é um dos subscritores que quer um sobressalto cívico e, depois de já ter pedido a demissão da Procuradora-Geral da República, vem agora pedir a Luís Montenegro que lhe mostre a porta da rua. Silvério Cunha, é necessário um sobressalto cívico para reformar a Justiça? Boa tarde. Muito boa tarde. Bem, este manifesto vem da sequência, enfim, de críticas que muitos setores já formulavam, aliás, a começar pelo Rui Rio, que foi talvez dos primeiros, salvo erro, até no nosso país, politicamente, e que se prende com a necessidade de uma reforma da Justiça, que é uma coisa mais complexa do que aquela que ultimamente parece ser, não é? Ultimamente fala-se muito da questão do funcionamento do Ministério Público. Mas, de facto, a reforma da Justiça é uma coisa mais complexa do que isso, porque envolve todas as estruturas, envolve, enfim, até questões que sei lá, que eu não calculo sequer que aconteça, que sejam necessárias, quer dizer, sei lá, desde infraestruturas, informáticas e outras, quer dizer, enfim, estamos a falar de qualquer coisa que se trata, por um lado, de agilizar, simultaneamente pretende-se várias coisas, no fundo. Pretende-se agilizar a Justiça, pretende-se que ela seja mais justa também, que dê mais garantias judiciais aos cidadãos, que aliás têm essas garantias consignadas na Constituição, e portanto, e depois, é claro, há todo agora um antagonismo que está mais dirigido ao Ministério Público por causa, enfim, de casos sucessivos em que se fazem ouvir críticas à forma como o Ministério Público vem a gerir, digamos assim, os seus próprios casos e a sua própria autonomia, a forma, digamos, hierárquica e funcional como que existe dentro do próprio Ministério Público, etc. E tudo isto, é claro, tem depois, a meu ver, paira sobre isto um conjunto de acontecimentos e eventos, uns que são casos públicos, muito conhecidos, já aqui dissemos muitas vezes que os casos importantes até talvez não sejam os casos públicos, são aqueles que afetam os cidadãos no dia-a-dia, não é? Cidadãos vulgares e, portanto, normais, que ninguém conhece, mas também por outras razões. Que, por exemplo, esta semana também aconteceram algumas coisas curiosas a esse nível. Sei lá, quando se fala muito, por exemplo, saiu o manifesto, quem é que vem a terreiro falar disso? O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. A Sra. Procuradora-Geral da República, que não fala, digamos, sobre questões, digamos, enfim, da Justiça, embora não possa falar de questões concretas, discursou outro dia, veio falar de outros assuntos sobre a migração e por aí fora. Quer dizer, há aqui uma espécie de, digamos assim, de comunicação com o público que soa também de uma forma um tanto ou quanto estranha, porque a instituição em si, a instituição judicial, que é composta por várias subinstituições, a Procuradoria-Geral da República é apenas uma delas. Depois temos, enfim, a Magistratura Judicial, temos os Conselhos Superiores, enfim, por aí fora, todas essas instâncias, na verdade, estão, digamos assim, muito caladas habitualmente. E depois há a sensação da parte do público de que não há um controlo efetivo, uma transparência, digamos assim, relativamente a essas instituições, a essas instâncias, quero dizer. Portanto, há, no fundo, um ambiente muito negativo, porque depois as consequências, os resultados da ação do aparelho judicial, do Poder Judicial, acaba por não ser uma ação que satisfaça toda a gente. Embora, naturalmente, há aqui algumas coisas que devem dizer em abono da Justiça. Primeiro, o tempo da Justiça nunca é o tempo político, nem é o tempo dos jornais, da comunicação social, é evidente. O tempo da Justiça é mais lento, mas a verdade é que a questão que eu julgo que está a causar grande mal-estar relaciona-se muito com uma certa opacidade existente e depois com casos concretos que surgem como sendo profundamente disfuncionais. Esse é que é o problema que se põe. Claro, são casos que, evidentemente, que nós também devemos aqui ver, e é isso que eu há bocado estava a aludir, nós devemos ver que o que se nota muito são os casos concretos que há com algumas celebridades, por exemplo, políticas ou outras. Naturalmente que eu calculo, agora digo isto assim em termos gerais, em tese, calculo que, evidentemente, a ação da Justiça todos os dias se traduz em centenas de atos jurídicos que, evidentemente, funcionam bem. E, portanto, certamente funcionam bem. Quer dizer, é suposto funcionar bem e, naturalmente, e não há queixas sobre isso. Portanto, naturalmente que, quando se diz assim,
a justiça não funciona, referimos muito a casos, digamos, que são casos especiais, a casos que são notórios, mas que por isso mesmo, bem ou mal, com razão ou sem ela, acabam por, digamos, conotar a justiça com um sentimento, digamos, de apreciação negativo ou um sentimento de apreciação positivo. Ora, o que é que sucede? É que, a meu ver, digamos, o Poder Judicial não tem sabido comunicar bem com o público no seu conjunto. E comunicar aqui o que é que isto quer dizer comunicar? Comunicar quer dizer que, por vezes, é aconselhável estar calado. Aliás, eu penso que, em regra, digamos, o silêncio é, digamos, a grande marca de um bom magistrado, mas, ao mesmo tempo, vem a público coisas que não deviam vir, vem a público declarações do Presidente do Sindicato dos Magistrados, que contesta questões até, que contestou agora este Manifesto 50, eu penso que até foi um caso desse, em que o Presidente do Sindicato veio contestar. Portanto, vem, digamos, falar sobre assuntos sobre os quais não é suposto um sindicato preocupar-se com isso, quer dizer, que é suposto preocupar-se com as instâncias formais e institucionais. E isso, claro que, a meu ver, não contribui também para uma boa comunicação, porque se alguém que não tem competência para ajuizar certas coisas vem ajuizar e quem tem competência está calado, evidentemente ou está silencioso, evidentemente que há qualquer coisa que não funciona bem. Portanto, eu julgo que o que está a acontecer é o sobressalto cívico. Naturalmente, quando falam de sobressalto cívico, eu acho que é para questões, digamos assim, de outro tipo, são questões de outro género. O sobressalto cívico é exagerado, a meu ver, mas há algo que realmente tem que ser encarado de frente, que é este, quer dizer, que é todo o dispositivo do terceiro poder judicial, tem que ser encarado, quer do ponto de vista processual, quer do ponto de vista orgânico, quer do ponto de vista até substantivo eventualmente, mas mais processual e orgânico, em termos que permitam uma sua maior agilidade, uma sua maior transparência e, portanto, uma maior eficácia com todos os direitos consignados na Constituição. Portanto, e no Estado de Direito em geral. Portanto, este é que é o problema que se coloca. E o que é que está a acontecer? Para mim, o Manifesto 50, mais agora outros 50, mais 50 apenas dá conta deste mal-estar público que existe, porque há de facto um mal-estar a que, a meu ver, o dispositivo judicial não está também correspondendo em termos comunicacionais de uma forma minimamente eficiente e convincente. E esse é um problema que se põe efetivo. José Faustino, 50 personalidades assinam este manifesto, juntam-se mais 50. Será atendido este pedido para reformar a Justiça? Bom, boa tarde. Eu não sei isso não sei responder. Eu só não assinei porque não sou personalidade, visto que não moro nem em Lisboa nem no Porto, como nenhum de nós, e portanto não temos a categoria de personalidades. Só, como bem sabemos, só em Lisboa e no Porto é que há personalidades. E especialmente aqueles que aparecem na televisão, na rádio, nos jornais, isso tem pouca importância, e os que não aparecem aí até não têm importância nenhuma. Que é mais ou menos a mesma que eu tenho. Mas eu, antes de falar neste assunto, queria aqui dizer duas coisas para que não houvesse mal-entendidos. Porque a gente hoje em dia, quando diz e analisa as coisas, tem que ter cuidado. Eu não ponho em causa, grosso modo, a honestidade de nenhum juiz nem nenhum procurador do Ministério Público. De forma nenhuma. Isso não está em causa. Mais, não ponho em causa, por nenhum deles, o incumprimento da justiça. Certamente zelam pela justiça, cumprem a lei. Bom, dito isto, vamos ao que interessa. A mim, sempre aqui tenho dito, há 50 anos que me incomoda o regime jurídico em que vivemos. Nas portas de Moura está lá um papel, um placar que diz: Comarca de Évora, Tribunal Judicial, Ministério Público. Não pode ser. O Ministério Público não pode estar misturado com o Tribunal. Tenham a santa paciência. Este manifesto nem sequer se refere a isto. O Ministério Público, vamos lá ver, o Ministério Público, a independência do Ministério Público. A independência do Ministério Público aqui conta pouco. Porque, eu dou um exemplo, costumo sempre dizer nisto. A magistratura judicial, os juízes têm que ser independentes. Mas mesmo assim, tem um Conselho Superior de Magistratura, certo? O Ministério Público também pode ter também tem, e deve ter. E eu não vejo ali, direto ou indiretamente, até representantes com voto popular, se quisermos, representantes para aquele fim, etc, etc. Mas eu agora não vou entrar por aí. O ponto onde eu quero entrar é nisto. Vamos lá ver. Um médico cirurgião que me vai operar, salve seja,
mas é para não pôr outro na sala de operações, mete-me a mim. O diretor, aqui em Évora, não é? Por exemplo, o diretor do hospital, ou o diretor clínico, ou quem quer que seja, não vai dizer ao cirurgião, à cirurgiã, como é que me vai operar. Nem o anestesista qual é a anestesia que vai usar. Ele é completamente autónomo. Nem que a vaca tussa, ele é que diz, é tanto daqui, tanto da colar e não sei o quê. E mete a faca para onde ele quer e lhe apetece. Que ele acha que deve fazer, não é? E eu fico todo agradecido se ficar bom. Ora, no tribunal é a mesma coisa. No tribunal é a mesma coisa. O facto de haver hierarquia... Agora, esse médico... Sr. Doutor, então o senhor não sei o quê, como é que é esse negócio das férias e tal... Isso é outra coisa diferente. Ora, o Ministério Público pode ter hierarquia, deve ter hierarquia. Há Estados... Eu defendo, deve depender do governo. Eu já sei que isto é contra a maré toda, a gente já arrepiada, nos Estados Unidos é assim, noutros países é assim. E não quer dizer que o governo mande neles. Nos Estados Unidos, o Parlamento até tem poder de nomear procuradores especiais para determinados casos. Eu acho isso bem. Ora, o procurador tem uma procuração para tratar do problema. É autónomo. Organiza a investigação como ele quiser. Portanto, desde o momento em que entra na investigação, não pode haver interferências. Aí não pode haver interferências. Eu estou completamente de acordo. Agora, uma indicação dizer assim, vocês não misturem tudo num processo grande. Façam uma coisa mais pequenina. Normas de trabalho, procedimentos, etc. Isso não é interferir a nada. Depois, tudo aquele espetáculo que nós verificamos da condenação pública, aqueles aparatos todos na Madeira, depois o juiz... A quebra do segredo de justiça. Diga... A quebra do segredo de Sim, justiça. a quebra do segredo de justiça é uma vergonha, quer dizer, o Sócrates foi detido em direto. Eu não sei se ele é culpado ou não é, até hoje goza da presunção da inocência, mas foi detido em direto à chegada do aeroporto. Eu não me agrada isto, com franqueza não me agrada. E há alguma coisa que deve ser feita. Agora, a mim, sinceramente, agradava mais e gostaria muito, mas ando há 50 anos à espera, de ver uma reforma na justiça a sério, de ver uma configuração na sala de audiência em que o arguido ou o réu, como quiserem, esteja ao lado do Ministério Público, perante os juízes, que esteja tudo em pé de igualdade, que o arguido possa falar, ou o réu possa falar, o réu pode, o arguido é que não pode, falar com o advogado, não esteja ali aquilo parece o público, sei lá como é que se chama aquilo, não é? Ali uma coisa degradante e de inferioridade. Isso tem que acabar tudo. O Ministério Público tem que ter instalações próprias, onde os cidadãos vão, onde tratam das coisas e onde vão todos em conjunto, a parte civil, vamos dizer assim, a parte pública, ao tribunal para receber a justiça, para ali se fazer justiça. Isto é fundamental. Este manifesto nem vai a tanto. É muito mais superficial. Portanto, eu acho que sim. Alguma coisa tem que fazer. Se tem que fazer. Para terminar, o professor dizia muito bem que é uma coisa arrepiante, mas é mesmo arrepiante. Porque, como já pensamos na Corte, temos aqui falado várias vezes nisto, a polícia, o Ministério Público e os juízes deviam ter um porta-voz, alguém... Pode ser um oficial de justiça, uma pessoa qualquer, que não é qualquer porque não tem importância, bem entendido, em que se faça um comunicado a dizer o que é que se passou. Para as pessoas saberem. À porta do tribunal, o tribunal comunica que foi condenado a isto, por isto, aquilo, com um resumo do acórdão. Isso é correto. A polícia, o Ministério Público, os juízes, fazerem isso. Ponto final. Agora, o sindicato não é porta-voz de coisa nenhuma, nem de nada. E que eles não falam, nem querem falar, nem podem falar. É o sindicato que fala. Mas eu peço desculpa. Se fosse uma ordem, ainda vá que não vá. Agora, um sindicato, não. O sindicato é para discutir e tratar das questões salariais, laborais, essas coisas. Não é para responder em nome do Ministério Público, ou seja, daquilo que for. Mais, e por fim, não é, eu tenho a certeza, não tenho dúvidas nenhuma, não sou personalidade, como vive em Évora, bem visto, as coisas, mas pronto, sou solidário com as personalidades de Évora, de Lisboa e do Porto. Eu penso que não é a intenção desta gente
penso que encabeçados por Rui Rio, e faço-lhe justiça, sempre fiz, como pessoa séria que é, como todos aqueles que assinaram, não é a intenção deles achincalhar o Ministério Público nem a Justiça. Não! É melhorar. A preocupação deles, digamos, é muito menor que a minha preocupação que eu tenho há 50 anos. Aquela placa nas portas de Moura, aquilo faz-me mal à minha cabeça que os não calculam. Não pode ser. Deste primeiro tema. E o Ministério Público tem que haver segredo de justiça ou não, e tem que haver a separação, e tem que haver um código de conduta e de forma de procedimentos que não pode ser este. E não vale tudo na investigação, etc, etc, etc. Não podemos ter um ministro ou um cidadão sequer que seja 4 anos com escuta telefónica. Isto não pode ser. A ser verdade não pode ser. Deste tema de abertura passamos para outro, também que acaba por ir ter à Justiça, porque o Chega diz que Marcelo Rebelo de Sousa praticou o crime de traição à pátria, tendo como base o artigo 130 da Constituição. Porém, o partido não quis revelar o nome dos juristas que contactou. O líder do Chega anunciou que vai avançar com uma queixa-crime contra o Presidente da República, Silvério Cunha. Isto terá algum fundamento? Ou que objetivo existe deste partido em avançar com esta ação? Bem, eu acho que aqui há vários planos a considerar. O primeiro plano é este, claro. Eu acho que o Presidente da República, o nosso Presidente da República atual, é uma pessoa que ultimamente fala, digamos, sobre tudo e de uma forma, a meu ver, pouco, digamos, não é controlada nem cuidadosa, mas é uma forma um tanto ou quanto parece que livre, como se fosse quase uma conversa informal. O Presidente da República, obviamente, quando fala, queremos ou não, embora seja a mesma pessoa, é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, são várias pessoas, ao cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, ao professor Marcelo Rebelo de Sousa enquanto constitucionalista, ao Presidente, mas a verdade é esta, é que neste momento ele é Presidente e, portanto, ele neste momento está, e mais tarde será ex-Presidente, e, portanto, acontece que também terá as suas responsabilidades a esse nível, do ponto de vista constitucional, e, portanto, é evidente que ele não pode, digamos assim, falar de uma forma informal sobre o que quer que seja, porque será sempre suscetível de muitas interpretações e questões complicadas. Depois, há um outro fator que é importante, que é este, é que, evidentemente, hoje em dia discute-se muito o problema das reparações e o problema dos pedidos de desculpa, e tem havido muitos debates. É uma questão, aliás, velha, que, do ponto de vista do historiográfico, tem sido muito discutido, e acho bem que os historiadores discutam. É um tema que se pode discutir. Mas a verdade é esta, é um tema que se pode discutir e, portanto, podemos ter muitas teses em torno disso. Já na semana passada falámos aqui, eu acho que tem que haver marcos históricos, digamos assim, que marcam aquilo que é, digamos, para um dado adquirido civilizacional, porque senão nunca mais acabávamos de estar aqui a pedir desculpa uns aos outros, todo mundo, para sempre, não é? Porque se nós formos até ao final do final, eu não sei como é que é permitido turismo nas pirâmides do Egito, porque morreram centenas, calcula-se, tenham morrido centenas, milhares de escravos a arrastar aqueles blocos de pedra e aquela ingente construção que foi há 5.000 anos. Portanto, é evidente que há qualquer coisa aqui que há 4.000 anos, há qualquer coisa aqui que, portanto, que nós então estaríamos perante aquilo que se chama, digamos, monumentos enfim, que mostram um certo horror. Olha, as pessoas vão fazer turismo para as pirâmides do Egito. Aqui conta muito a questão do tempo. O tempo conta muito, o tempo histórico conta muito. E o tempo histórico também tem muito a ver com as formas como as pessoas, enfim, os grupos sociais e as sociedades sentem esse tempo. Ora bem, eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa atirou o tema de uma forma um bocado ligeira, porque falou em geral, e ao falar em geral, abriu uma caixa que, digamos assim, sem canalizar até a conversa. Portanto, abriu assim a caixa, tirou ao ar um tema e, claro, esse tema lançou-se aos 4 ventos e, claro, sem limites, não é? O Chega, quanto a mim, claro, está a tentar tirar dividendos políticos disso e está a atacar Marcelo Rebelo de Sousa porque, enfim, sabe a sua maior ligação à AD e acontece que, evidentemente, já com isto também na sua guerrilha, que, no fundo, eu penso que o Chega está a fazer uma guerrilha, está, como dizem os brasileiros, está a cozinhar o governo em água fria e, portanto, aproveita-se também desta questão. Eu não penso, por acaso, que seja uma questão de traição à pátria, por uma razão, porque traição à pátria implica pôr em causa a segurança, digamos assim, de um país, pôr em causa várias coisas. Não é questão de valores, os valores são sempre perspectivas e os valores, portanto, são sempre, digamos, muito relativos. As palavras aqui só seriam palavras de traição, só seriam palavras, como estou a dizer, só seriam atos de fala, não é?
As palavras podem fazer, nós podemos fazer coisas com palavras, não é? Um discurso só seria um ato de fala, neste caso, se evidentemente, se ela tivesse uma característica claramente, digamos, afirmativa num certo sentido. Se o Presidente dissesse assim, eu gostaria que o país pertencesse a outro país, eu gostaria que o país invadisse nosso país. Isso seria um ato desse género. Aqui não. Aqui o que acontece é apenas, a meu ver, o Chega a querer tirar, enfim, dividendos políticos da questão. Portanto, é mais agito próprio, a meu ver, que outra coisa qualquer. Agora, portanto, eu não penso sinceramente que haja fundamento, muito francamente. Agora, eu acho uma coisa. Portanto, para mim, que o Chega faça isso faz parte do jogo político, digamos assim. Embora, a meu ver, um jogo político, enfim, de segunda ordem. Agora, o Presidente é que também, se não é suposto ajeita, assim, o Presidente emitiu um juízo de segunda ordem também, num tema que é de primeira ordem por uma razão, porque é importante de qualquer modo. Quer dizer, é importante chegar-se a uma conclusão sobre certas coisas. Porquê? Porque eu queria lembrar, deixe-me só dizer uma coisa que eu acho que é importante. Esta questão das reparações é uma questão muito antiga. Eu dou um exemplo, porque de facto houve coisas que aconteceram no passado, e até vou dar um exemplo patrimonial e simbólico. Por exemplo, os britânicos, no século XIX, quando o Império Turco Otomano tinha a Grécia, foram à Grécia e conseguiram, porque haviam tratados muito desiguais com o Império Turco, que estava em decadência já, e conseguiram, por exemplo, tirar partes do Parthenon de Atenas, que tem no Museu Britânico. E há uns anos largos, há mais de 40 anos, deve dizer-se, quando até era Ministra da Cultura da Grécia, a célebre atriz Melina Mercury, ela, Ministra da Cultura, ela veio exigir que os britânicos restituíssem essas partes do Parthenon, dizendo assim, não, vocês no fundo tiraram disto sem licença nenhuma, nem pagaram nem nada, nem sequer há registro de pedidos de autorização nem nada, e que fosse. Agora, restituam-se, fazem favor, que é património cultural grego, e toda a gente admira a cultura grega, berço da Europa. Então vocês foram para lá pilhar aquilo e tal. E isso tem sido um sarilho, porque ao fim de algum tempo acho que os britânicos cederam umas coisas, ao fim do tempo não. E claro, nestas coisas culturais até pode haver conciliações muito fáceis, como por exemplo trocas museológicas, partilhas museológicas, etc. Tem muita coisa a ver com isso. Já as reparações de outro tipo são de outro tipo. E aqui é que, a meu ver, o Presidente veio com um discurso de segunda ordem, porque é um discurso informal e banal, em torno de uma questão que, gostemos ou não, queiramos ou não é banal. E esse é um problema. Portanto, o Presidente tinha a obrigação, a meu ver, e a obrigação intelectual, digamos assim, e política, claro, de ter posto a questão de uma outra forma. Claro, nós temos outro nível. A um outro nível. Pronto, e acho que isto aqui é o grande equívoco que nasce daqui. José Faustino, o que é que pretende o Chega? Faz sentido esta acusação de traição à pátria de Marcelo Rebelo de Sousa? Não, vamos lá ver. Eu estou-me aqui a lembrar, peço desculpa aos ouvintes, mas eu não sei se é generalizado, mas há um termo que eu uso muito, usava com os meus filhos, e uso com os meus netos, e já a minha avó usava comigo. Ou seja, quando a gente armava ali um espeguinheiro, és um barraquinha. O André Ventura é um barraquinha. Portanto, ele arma espeguinheiro com qualquer coisa. É um barraquinha. Vamos lá ver. O André Ventura é professor, é doutorado em ciência jurídica. Portanto, ele é jurista. Portanto, ele não é nenhum ignorante. Ele próprio não foi capaz, e fez bem, porque também estava em causa o seu próprio profissionalismo, a formação que ele tem, etc. Não é? E a universidade que lhe deu essa certificação toda, ao júri, do doutoramento, etc. Ele disse, eu também tenho dúvidas, claro, é que não percebo nada do assunto, tenho a certeza que não é crime público. É quem não tem dúvida, tenho a certeza que não é. Não é crime, como é que é? Crime... Traição à pátria, isso não é. O problema do Barraquinha, ou seja, do André Ventura, é outro. Eu até lhe acho graça, desde que ele não ultrapasse os limites, e devo dizer que já lhe achei mais graça do que o que acho. Mas neste caso, o que é que ele quis? Além de atacar Marcelo, isso pouco adianta, porque Marcelo acaba o mandato e está armado. O que ele quis capitalizar foi os seus eleitores. Ele parece uma máquina registradora. Aquela cabeça está sempre... Tim, pim, 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 está sempre a registrar. Ele quis apanhar uma coisa que nunca ficou resolvida em Portugal, e as pessoas ainda estão vivas,
que são o que nós chamamos, vou usar o nome sem qualquer ofensa, não é? Há quem não goste, o termo não é muito, mas é o que se usa, os retornados, não é? Aqueles nossos compatriotas que tinham muita coisa, eu conheço gente que tinha um bom património, uma vida de sacrifício, em África, que ficaram sem nada, exatamente. Nem a roupa de vestir trouxeram. Nada, perderam coisas que tinham em contentores, imobiliário, foi uma coisa trágica, uma tragédia tremenda. E mesmo que, pronto, felizmente reconstruíram a sua vida, uns melhores, outros piores, e isso é uma coisa que nos deve a todos os portugueses dar alguma satisfação, especialmente a eles, de poderem reconstruir a sua vida. A verdade é que nestas situações, e quem passa por situações traumáticas dessas, que eu me lembro delas, e tenho muitos amigos e amigas que foram retornados e que eu aqui também recebi como amigo, não tinha mais condições para receber como coisa nenhuma, mas com que lidei, não é? E o problema não é fácil. E isso fica sempre cá na nossa cabeça. E o nosso barraquinho, o nosso André Ventura, aproveita esta situação para capitalizar votos. E este é que é o problema. Mas o problema não é do André Ventura, eu repito. O problema é de quem permite que ele faça a barraquinha. Não é? Porque é miúdo. A gente prega duas chapadas. Não é muito pedagógico, mas venha lá quem quiser, mas dadas na altura certa, e se não for uma coisa muito violenta, é sempre um bom remédio. Mas não pode dar duas chapadas no barraquinha do André, não pode ser, não é? Mas também não lhe podemos dar pretexto para ele fazer barraca, não é? E Marcelo, outro barraquinha, parece outro barraquinha, arma barraca em qualquer lado, quer dizer, isto não pode ser. Eu já falei sobre isso e não falo mais. E da minha parte, tudo farei para que ele termine o mandato com dignidade, como o outro dizia lá em relação ao Mário Soares. Mas a questão é esta. Mas como é evidente, isto não é cá nenhuma traição à pátria, nem coisíssima nenhuma. Agora, que foi desoportuno, que não faz sentido nenhum, que é uma coisa... Não consultou o governo? Nada, uma coisa sem jeito nenhum. Isso é verdade. Isso é verdade. E mais, eu tenho sido muito crítico, especialmente em Angola. Agora, recentemente, é que descobriram que a família Santos que roubava dinheiro, não sei o quê, alegadamente, não é? Eu já há muito tempo falo nisso. Mas há uma coisa que tem que se dizer. A gente não pode só criticar os nossos países, hoje, países aliados, e nossos países irmãos até, porque também já foram Portugal. Eu respeito muito, por exemplo, Angola, Moçambique, tiveram uma hombridade extraordinária. Estiveram numa cerimónia com o Presidente da República, não levantaram tal problema. O Lula e companhia veio logo com a conversa. O que é que ele quer? O Brasil quer o quê? Já independente há 200 anos. E qual é que foi o outro? Veio outro. São Tomé e Príncipe deu. São Tomé e Príncipe, que fez um acordo militar com o Putin. Que é o assunto que vamos tratar já a seguir, antes de falar aqui do Alentejo. É bom para abrir o apetite. Mas é bom para abrir o apetite. Podemos ir aí precisamente... Agora, espera lá, Matias, é que Angola, se me esquecer de algum, vocês ajudam. Angola, vale a pena. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor, Guiné... Foi gente com um comportamento extraordinário. E mais, e que sabem que também não tem razão de queixa. Portugal tem perdoado muita dívida que esses países devem a Portugal. Tem a chamada reparações, chamem-lhe agora de outra forma, elas têm assistido de certa forma. Não é? E, portanto, foi completamente desoportuno. Próprio de um barraquinha. A seguir vem outra barraquinha montar a coisa para tirar dividendos. Mas atenção, temos a questão de São Tomé para tratar e é oportuno juntá-lo aqui a este tema. Não sei. Sim, a seguir ao passar ao professor Silvério Cunha para abordar a questão. Eu acho que sim, acho que é oportuno. Mas o problema aqui é que temos que render homenagem, em primeiro lugar, aos países, aos palopes que não alinharam nesta parvoíce do nosso Presidente, e também aos nossos conterrâneos retornados, também não alinharam nisto, não é?
Agora, ele pode ter votos, não sei. E o André Ventura sabe perfeitamente, não tem razão, aquilo não passa e a coisa morre aqui onde tem que morrer. Não? Precisamente, já que falámos de São Tomé e Príncipe, este país assinou com a Rússia um tratado técnico-militar que prevê formação, utilização de armas e equipamentos militares e visitas de aviões, navios de guerra e embarcações russas ao arquipélago. Silvério Cunha, foi uma surpresa este acordo ou não? É uma surpresa, de facto. Agora, mas insere-se numa coisa mais ampla, que é o seguinte. Bem, eu suponho que São Tomé vai ter ou que terá um larguíssimo campo no mar de petróleo, portanto poderá vir a ser um país riquíssimo no futuro, portanto é um país estrategicamente importante. Aliás, dizia-se até que tem os Estados Unidos que não pôr uma base militar e, portanto, isso não sei se foi para a frente, se não foi, ou se está pensado ou não está, porque de facto o São Tomé, ao contrário que se julga, pode vir a ter um papel geopolítico importante e geoeconómico também. Mas a verdade é, São Tomé é muito pequenino. São Tomé tem 1000 km², só para ter uma ideia. O Conselho de Évora, não o distrito, mas o Conselho tem cerca de 1300 aqui. Portanto, é só para dar a ideia de que São Tomé, de facto, é um país muito pequenino. Tem 1000 km², quase até rigorosamente 1000, acho que é assim uma coisa. E sucede que... Mas há muitos mísseis mas acontece que, portanto, mas pode vir a ser geoeconomicamente muito importante. Ora bem, o grande problema que se põe, a meu ver, é o outro. E, enfim, isto deve-nos fazer pensar. Há uma coisa que eu digo isto porque eu tenho estado ultimamente a ler umas quantas coisas, até porque me interessam uma concha profissional, mas tenho estado a ler umas quantas coisas sobre o problema realmente do que é ou não é o Sul global, etc. Há dias, por exemplo, um grande especialista nesta matéria, que é o professor Bertrand Badi, deu uma entrevista muito longa que eu vi no YouTube sobre estas questões, e ele chamou a atenção para uma coisa que é verdadeira. Ele diz que o Ocidente, aliás, o Economist, deve dizer-se, também publicou esta semana um artigo sobre isso, onde se diz claramente o seguinte: o Ocidente, o Ocidente, não está a prestar atenção ao resto do mundo. E está um bocado equivocado. Porque neste momento, por exemplo, houve um grande chefe de Estado a países fundamentais, como a República Democrática do Congo, por exemplo. Gostemos ou não gostemos desses regimes, que podem ser até o pior do mundo, mas são os que estão efetivamente no poder, que dizem, houve um que disse isto: quando falamos do Ocidente, eles vêm-nos falar de corrupção e vêm-nos falar de empréstimos com questões que têm a ver com investimentos, em que nós temos que parcialmente ceder isto, aquilo e aquilo outro, ao passo que quando falamos com a China, ele falou da China, não falou da Rússia, mas disse, falou da China, a China vem desconstruir casas. Claro que é evidente que isto é muito simplificador. Claro que quem disse isto está a ocultar muitas outras coisas. Mas a verdade, o Ocidente lhe dá dinheiro. Pois, mas a verdade é esta. Mata a fome. Pois, sem dúvida. Mas a questão é esta, é que o Ocidente também tem que ter um modo de comunicar com o resto do mundo. E não tem tido esse modo de comunicar, a meu ver. E não está a prestar atenção a isso. Porquê? Porque o que é que interessa? O que interessa não é o que diz o Presidente da República Democrática do Congo enquanto Presidente da República Democrática do Congo. O que interessa é quem o ouve, acredita nele ou não acredita nele. E se acredita, obviamente que nós temos que ter um contradiscurso que mostre se é verdade ou se é mentira, mas que mostre os nossos argumentos. Ora bem, o que está a acontecer é que o Ocidente anda, neste momento, parece que afastado de tudo, anda out. E os países do tal Sul global, que na verdade não é bem o Sul global, algum Ocidente, mas o Ocidente do seu conjunto. O Presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, não anda aliado mas no seu conjunto, olha, no seu conjunto é uma coisa, olha, vou dizer isto, olha, o Xi Jinping esteve agora na Europa e estive a ler hoje de manhã, o discurso do Orbán que o recebeu. O Orbán fez um discurso brutal contra o Ocidente. Claro. Mas brutal. E disse que, enquanto a Hungria estava sozinha na União Europeia. Está bem? Mas disse que a Hungria estava sozinha e faz um discurso a dar uma ripada monumental na União Europeia, nos Estados Unidos, tudo, a dar uma ripada monumental na Ucrânia, dizendo que tem que haver negociações e tem que fazer cedências para aqui e para lá, e fez um discurso incrível, público, que eu estive lá a ouvir e a ler nas redes sociais. E com o filme e tudo. E acontece que o que se passa é isto, é que para isto tem que haver um contradiscurso. E, a meu ver, reina uma desordem monumental de ideias no contradiscurso do Ocidente. Claro. O caso de São Tomé é um caso típico desses. Porquê? Portugal tem dado formação em São Tomé, deve dizer-se, por acaso até tem dado. Mas Portugal é um país que é demasiado pequeno, embora, claro, a meu ver, tem dado formação, pode até ser boa e tudo isso. Mas a verdade é esta, é que depende tudo das condições, porque aqui impera uma questão de utilidades.
E o problema que se coloca é este, é que aparece um Estado que, digamos, aparentemente e à primeira vista, oferece qualquer coisa que para esses países é em larga escala, e está a acontecer, em geral, isso. O Sahel, por exemplo, está a correr riscos enormes. O Mali, a República Centro-Africana, o Chad, a Mauritânia, até inclusive a Guiné-Conakry, a Burkina Faso, estão a ficar nas mãos completamente da China e de grupos pró-Rússia, e como o Grupo Wagner, que agora não é Grupo Wagner, é outra coisa qualquer já, e acontece que o Ocidente perante isto, o que é que tem feito? Bem, os americanos tinham uma base monumental no Centro-Africano que retiraram, estão a retirar, os franceses já se retiraram, e o Ocidente não tem uma contrapartida que tenha eficácia nas grandes massas desses habitantes, que são também os mais pobres do mundo. E, portanto, essa falta de contra-argumento é fatal e vai custar muito caro ao Ocidente, mesmo muito caro. Porque deixe-me só dizer uma coisa, é que mesmo quando se fala em países mais evoluídos, no sentido de com opiniões públicas mais intervenientes, como o caso da América Latina, por exemplo, o que é que eu ouço para os meus colegas latino-americanos em geral, que olham para a questão da Europa, a guerra, a Ucrânia e a Rússia, dizem, isso é um problema dos europeus e nós queremos lá saber deles para alguma coisa. Exatamente. E porquê? Ora, nós, afinal de contas, pensando bem com a América Latina, até partilhamos grande parte da cultura comum, que é a cultura europeia. Bem ou mal, com razão sem ela, porque até aconteceu uma coisa, que a América Latina tinha uma cultura ameríndia poderosíssima, muitas coisas, mas com o tempo ela foi se desvanecendo. O que acontece é que acontece o seguinte, é que de facto o Ocidente não tem nada para mostrar de novo a esses países e não os convence. Pior, deixa-me só terminar. Eu, que já estive num país latino-americano a discutir ciência política com colegas, ouvi uma coisa muito curiosa dos intervenientes. Eles disseram assim: o verdadeiro Ocidente, com os verdadeiros valores, somos nós. Já não são vocês. Vocês estão esgotados, estão velhos e não têm nada para contar ao mundo. José Faustino, este acordo de São Tomé e Príncipe com a Rússia foi recebido com surpresa. Sim, para mim foi e não foi. Agora, de qualquer forma, eu estava aqui a ouvir o professor Silvério Cunha e estava-me aqui a lembrar de uma coisa engraçada. Afinal, o Marcelo tem razão. A gente tem que dar dinheiro a eles, tem que pagar as nossas dívidas, porque o que eles querem é quando era mais novo, ia ali para a Praia Verde, para a praia, e havia, aqui também havia um macaco numa coisa que dava brindes aos gaiatos, e então dizia: dinheiro, dinheiro, habla comigo, dinheiro, dinheiro. O problema lá desses seus colegas é dinheiro, dinheiro, eles querem dinheiro, dinheiro. E eu digo: vai para o rancho da parte, trabalha. Esse é que é o ponto. E isso é que o Ocidente não tem respondido. Está a perceber? E aqui o problema, por exemplo, e revisitamos agora outras coisas. Agora estamos no 25 de Abril, os 50 anos e tudo isso. Que o Mário Soares muito bem reabilitou depois toda a gente, incluindo o general Spínola, que eu nunca simpatizei muito, mas que tinha o seu valor, tinha. Escreveu Portugal e o Futuro, onde ele queria uma federação de Estados, uma comunidade como os ingleses. Ou dito de outra maneira, Santo Tomé e Príncipe nunca devia ter sido independente. Este é que é o ponto. Porque não há prova que tinha lá gente quando foi descoberta, tal e qual como os Açores e a Madeira. É triste dizer isto hoje, mas em análise pura e rigorosa é esta. Porque quem paga aquilo somos nós. Portugal é que paga aquilo. Não tem nenhum. Aquilo é conversa. E, portanto, isto que aqui está é muito grave. É muito grave. Está aqui visita de aviões e coisas destas. Imagine-se o que diria o Bloco de Esquerda e companhia com um reforço de... Imagine-se que se fazia um novo acordo, que já está feito, mas ficava tudo contente, mas pronto, com os americanos na base das lajes, onde eles podiam instalar mísseis táticos. Nossa Senhora! Bom, aqui este acordo é permitir mísseis táticos russos. Isto é complicado. É no meio do Atlântico. A gente pode ter que bombardear... Do Atlântico Sul. Pois, a gente pode ter que bombardear Santo Tomé e Príncipe e desaparecer do mapa. Pode ter que acontecer. Claro, como isto é uma série do que é, pronto, eu tenho que ter cuidado com os termos que uso, Portugal, etc. E agora viu o Ministro da Defesa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não, os PALOP, está bem, não é uma aliança militar. Pois devia ser. E se não há nos PALOP, façam outra. Entendimentos, porque o Putin não está à espera de discursos. O Putin e os chineses fazem negócio.
Mais nada. E o que é que eles fazem? Não, eles querem dinheiro, pertencemos, é nosso, a gente precisa. Tal. Eu uma vez falei com um moçambicano, que há uns anos nunca mais me esqueci. Nunca mais me esqueci. O que é que ele dizia? Vocês colonizaram, tem que nos pagar e dar dinheiro e pagar as cervejas e tudo, é vocês que pagam. Estou, não bebes mais nada, nem comes mais nada. Do meu bolso não come mais nada aquele. Disse-me logo que fiquei vacinado. Isto tem que ser assim. Agora, por exemplo, no caso de Moçambique, como é que chama aquela parte lá em Cabo Delgado? Cabo Delgado, onde o Estado Islâmico não é só Portugal. É Portugal e o Ocidente têm muita responsabilidade e já deviam ter acudido àquela gente e correr de lá com aqueles tipos. Isso é outra coisa. Não é só a Moá. Portugal dá formação militar. Certo, mas é pouco. Tem que ser mais. Não chega, professor. Não chega. E, portanto, isto, de facto, o senhor tem razão. Sambrando-nos na conversa e sambrando-nos nos atos. E por isso é que a China e Putin vai dominando. É claro que sim. Mas isso andamos aqui a bater nessa tecla há uma data de tempo. Agora, era agora o que faltava, diz o nosso Ministro dos Estrangeiros. Era agora o que faltava, era a gente ter a ver com os acordos que os nossos aliados, com que, aliás, somos muito aliados, muito amigos, fazem. Era o que faltava o quê? Faltava o quê? Essa agora. Então, um país onde a gente se farta de meter dinheiro, onde a nossa aliada, não sei o quê, vai fazer uma aliança com um inimigo nosso, que é o Putin, que está a invadir a Europa. Mas caralho, andamos a brincar ou quê? Isto é uma brincadeira. E que não se sente nem é filho de boa gente. Isto não pode passar impune mais. Portugal devia fazer um ultimato a Santo Tomé e Príncipe e digam que eu estou maluco e radical, que eu não me importo. Isto, numa política real e a sério, eles deviam apanhar um aperto e era dado para Portugal. Porque só assim é que eles percebiam, eles e todos os outros, não é com a entidade, não é uma questão paternalista ou não, mas assim ficava-se a perceber claramente que Portugal, perante eles, representava a Europa. Isto feito em consonância, naturalmente, com a Europa. Porque a Europa não iria contra isto, com certeza. Mas não andamos a brincar a isto. Não, deixa-me dizer outra coisa. É como o presidente da Guiné, que andou a passear-se, não sei se ele é Bjegos, não é? Não sei se ele é do arquipélago dos Bjegos, não. Mas, pronto, permitam-me a ligeireza. Andou o Bjegó passeando com o seu presidente Marcelo e por aí, tal, e agora foi à tomada de posse do imperador Putin. Mas que é isto? Eu pergunto, o que é isto? Mas que raio de diplomacia? Mas que raio de estratégia é esta? Que raio de geoestratégia? Que raio de política é esta? Eu não percebo, tenho dificuldade em perceber. Isto é gravíssimo. Deste caso de São Tomé e Príncipe e do acordo com a Rússia, passamos a Évora. O vereador do PSD na Câmara de Évora, Henrique Sissim, é muito crítico em relação ao modelo de gestão da CDU. Em entrevista aqui à Diana FM, Henrique Sissim aponta, entre outras, falhas e falta de rigor nas contas do município. Diz que o relatório de revisão de contas de 2023 alerta para isso mesmo. Silvério Cunha, estamos a pouco mais de um ano de eleições autárquicas, é uma crítica feita à direita. Que comentário faz esta posição? Eu não comento nada, não sei se é verdade ou se é mentira. Portanto, eu não sei. O Dr. Sissim, ao dizer isto, naturalmente, que terá os seus argumentos. Ele, portanto, só lhe resta apresentar os argumentos que tem, enfim, se provas ou não. Embora eu, por acaso, pense que há aqui uma questão que, à partida, até me faria pensar o contrário. Vou dizer porquê. Porque, como na Câmara, neste momento, não há ninguém com maioria absoluta, eu penso que tem que haver aqui, qualquer força política tem que ter muito cuidado nestas coisas. Por um lado isso. Por outro lado, penso que o Dr. Carlos Pinto Sá, sinceramente, é uma pessoa que é rigorosa nestas coisas, julgo eu, que é rigoroso. E, portanto, sinceramente, não opino nada, porque penso que foi uma opinião de um vereador que tem os seus argumentos, que saberá mais do que eu, sem dúvida nenhuma, mas a minha sensação é de que, enfim, o Dr. Carlos Pinto Sá tem uma pessoa que deve ser rigoroso nisso e, além do mais, não há maiorias absolutas aqui, portanto, não sei o que é que se pode fazer para esconder o que quer que seja. José Faustino, um comentário? Vamos ver. Eu estou de acordo com o professor Silvério Cunha, ambos conhecemos o Dr. Pinto Sá. E
Eu, daquilo que sei, não concordo com ele politicamente, naturalmente, mas há até alguma relação de amizade, há aqui que também fazer essa declaração de interesses, mas não mais do que isso. Mas faça a justiça, e estou de acordo com o professor Silvério Cunha, o Dr. Pinto Sá é um homem de boas contas. Portanto, isso penso eu que se alguma coisa na Câmara correrá bem, deve ser contas. É com ele, é a área dele, não é? É um homem competente, foi professor na universidade nessa matéria, é um gestor bom, enfim, contas devem estar feitas. Agora, se o nosso amigo Henrique Sinsim acha que elas estão mal feitas, tem que dizer onde é que elas estão mal feitas. Ponto. Agora vamos à segunda parte da questão. O que eu gostava de ver era a oposição, e isto não é nenhuma crítica para o Sinsim. Se ele vem fazer uma crítica pública numa entrevista, é porque anda preocupado. E isso tem mérito. Muito bem. Também não pode dizer que está de acordo com o outro quando são da oposição. Tem que dizer que está contra. Faz parte. Mas eu gostava, e ele com certeza está atento e saberá isso muito melhor do que eu vejo aquilo que observo. Ele sabe mais, observa aquilo que eu observo e que ele observará mais e que sabe mais. O que eu gostava de ver era a oposição da Câmara, em oposição ou em cooperação, ou como eles quisessem, fazer um bocadinho mais por Évora. Sendo certo que não há dinheiro. Eu mantenho a minha, não há dinheiro. Não há. Portanto, não há milagres. Mas há coisas que se podem fazer, que diabo, quer dizer, se não se pode limpar uma rua, limpa-se meia rua. Se não se pode limpar 4 pilares, limpam-se 2. Se não se pode fazer uma obra, não sei o quê, faz-se uma. E por aí adiante. Portanto, há uma série de coisas em que eu acho que todos os eburenses devem dar as mãos no sentido de resolver os problemas das pessoas. Eu acho que sim. E isso é que eu gostava de ver. Agora, seguindo aqui este tema que nos é proposto, e na mesma lógica das contas que eu não vou desenvolver, eu gostaria de ver coisas pontuais que fossem execuíveis e que se apontassem como não estão feitas. E vou até dar exemplos. Eu sei que não é a Câmara tomar ao Pinto Sá ter dinheiro para fazer isso. Eu acho que a empreitada já foi feita aí no PRR, ou que deve que é aquilo, que é aquela estrada, Matias, se calhar não sei se tu sabes, é não sei o que nascente é que liga ali o cruzamento de Beja, não é? Até lá, ao pé da entrada na autoestrada, na estrada que vai para a Azaruja. Neste caso é o IP2. Neste caso o IP2. Não. Que vai do sim, cruzamento. Do cruzamento. É o IP2, mas que eles chamam não sei o que nascente. Sim, a variante. Pronto. E depois também nos fazia falta uma outra, que era aqui ao pé de nós, aqui nesta rotunda que vem de Viana, faz aqui este entroncamento com a estrada de Viana. Portanto, Évora-Beja, não é? Ou Évora-Reguengos, se quisermos, que vai ter essa rotunda que estávamos a falar, que depois vai fazer uma ligação ao bairro do Frei Aleixo. Fazia muita falta para aliviar aqui esta zona do trânsito. Eu sei que a Câmara não tem dinheiro para fazer isso e essa obra nem sequer é municipal, é uma obra das Infraestruturas de Portugal, se não estou em erro. Seja quem for, o dinheiro vem do PPR, isso é que eu gostava de ver. Porque eu sei que ele tem capacidade para isso. Qualquer dos... Ele, o Sinsim, o Pinto Sá, a Flor Bela, toda a gente, e os outros que eu agora aqui não digo o nome, o Alexandre, pronto, agora fico aqui, não digo todos, mas pronto, todos eles, ótimas pessoas, gostam de Évora, podem dar as mãos e falar com o governo e tudo isso no sentido de resolver essas variantes, de fazer essas coisas. Eu gostava de ver isso em coisas concretas. Portanto, isso é que para mim era fundamental. Agora, se o Sinsim acha que as contas do Pinto Sá não estão muito bem, diga-lhe que ele rapidamente deve resolver aquilo com certeza, suponho eu. O problema do Pinto Sá não são as contas, o problema do Pinto Sá é dinheiro. Não há dinheiro. E se ele for repartindo o que não há, como se costuma dizer, o mal para as aldeias, eu acho que ele tem feito isso. Já não é mal de todo, não é? Não sei se estou enganado. Deste tema de Évora, vamos à política internacional. O presidente chinês visitou a Europa ao fim de 5 anos. Xi Jinping esteve com Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen. Mais tarde reuniu-se com o presidente da Sérvia e também com o primeiro-ministro húngaro. Silvério Cunha, o que é que resulta desta visita?
Pois, eu não sei se resultou alguma coisa de útil neste sentido. Claro que veio à Europa e houve muita coisa importante que deve ser tratada, nomeadamente a questão da guerra da Ucrânia, onde se quer que a China tenha um papel importante no sentido de, enfim, intermediar bem o conflito. E penso que também os ucranianos não são contra isso. Agora, o problema que se coloca é que o que veio, digamos, a público foi que não parece que com Macron tenha havido grandes resultados, não sei o que aconteceu com Ursula von der Leyen, mas a verdade é esta, foi, digamos assim, muito forte. É claro que com a Sérvia há sempre um problema, a Sérvia não está na União Europeia, a Sérvia tem uma grande tradição de apego à Rússia, tradição histórica, aliás, a Rússia sempre foi uma grande aliada da Sérvia desde sempre, por causa até das relações religiosas, etc. A Sérvia tornou-se independente do Império Turco Otomano em 1878 e os russos sempre apoiaram a Sérvia, sempre, mesmo para a Guerra Mundial. O grande problema que houve, a Rússia depois logo do lado da Sérvia contra o Império Austro-Húngaro. Ora bem, acontece que isso também tem o seu significado. Xi Jinping vir visitar um país que não está na União Europeia e que evidentemente quer entrar, mas veio, digamos, também mostrar os seus argumentos. E a verdade é esta, o discurso com Orbán é um discurso retumbante, porque Orbán fez um discurso retumbante em que louvou a China a fundo, em que lhe deu uma importância total, em que se demarcou completamente da Europa, da União Europeia, em que disse que era uma voz, ele como diz mesmo, é uma voz sozinha, abandonada, a Hungria está sozinha na Europa, em que dá uma bordoada monumental e depois faz um elogio do regime chinês enorme. E claro, não se falou de nada, claro, Macron falou um bocadinho dos direitos humanos lá, ninguém fala dos uigures, não é? Do Xinjiang, etc. E acontece que Xi Jinping vem e, portanto, foi com uma grande vitória diplomática na mala, porque, no fundo, obteve, pelo menos, um discurso dissonante, abertamente contra de um país importante, apesar de tudo, que é a Hungria. E é um país da NATO, ainda por cima, e, portanto, a questão que se coloca é uma questão estranha, porque é um país que tem esta autonomia toda para dizer o que entende, fora das orientações gerais da União Europeia e da NATO. E acontece que, portanto, a questão que eu ponho é muito simples, é esta. Isto mostra, por conseguinte, que na União Europeia, na NATO, há vozes muito diferentes e a verdade é esta. Há vozes, neste momento, há muitos setores que estão fortemente contra a União Europeia que existe neste momento, que estão a favor de Putin e que as eleições europeias vão demonstrar uma forte subida desses setores e que são também financiados. E acontece que Xi Jinping veio, no fundo, mostrar uma coisa que veio ouvir pedidos para que ele intervenha, para que ele seja o salvador da situação, o que dá uma grande importância geopolítica à China, evidentemente. José Faustino, o que resulta desta visita de Xi Jinping à Europa? Eu acho que eu não tenho uma visão tão triunfal do Xi Jinping como o professor Silvério Cunha tem, uma vez que até foi ele que cá veio, não é? Portanto, é mais vitorioso quando lá vamos. Ele agora vem cá. E teve reunido com o presidente francês Emmanuel Macron e com a presidente do Conselho da Comissão Europeia, não é? Também lá esteve a senhora Ursula von der Leyen. E eu acho que eles chegaram a acordo. Eu não... sobre a guerra, mais ou menos, enfim, as coisas tentarem ir para o lado da paz, que é sempre aquela conversa do costume, mas, sobretudo, haver algum equilíbrio nas relações comerciais. Portanto, eu acho que o encontro foi vantajoso de parte a parte e, portanto, não foi vitorioso para ninguém. Cumpriram-se as coisas. Acho que Xi Jinping foi satisfeito com a reunião que teve com a França e com a União Europeia e as duas, a União Europeia e a França, ficaram satisfeitas com a reunião que tiveram com ele. Pronto, muito bem. Agora, o resto, há de facto aqui uma necessidade, na minha opinião, de se começarem a separar as águas. E eu sei que uma coisa são as pessoas e as maiorias que governam os países num determinado momento e outra coisa são os países. A realidade é que a Hungria devia ser corrida da União Europeia. Este é o ponto. Se gosta, Orbán gosta da Rússia, vai para a Rússia, e da Bielorrússia, vai para onde ele quer. Eu até diria, vá para o Reco Parta. Estou farto do Orbán e daquilo tudo. Porque para comer dinheiro de cá ele serve. Para dizer mal é o coisa. Vai pedir ao outro. Não sei coisa. Agora, também tem que ser visto, eu não sei, mas dá-me ideia que ele tem um peso muito grande na Hungria e, portanto, aquilo é um visto por todo e a Hungria tem que sair, porque quando há estas coisas tem que se dividir sempre. É muito difícil entrar e é quase impossível sair da União Europeia. Tem que deixar de ser. Isto tem que ser mais flexível, tem que ser mais dinâmico. Entram e saem.
Aliás, a Europa tem que criar uma nova entidade, tipo NATO, mas sem Europa, só Europa, sem os americanos. Isso é a Hungria, com certeza, não é? Agora, pode entrar, pode nem entrar, mas regras bem definidas. Sai. E quase de certeza que não entra. A Turquia, sem Turquia ou com Turquia, tem que se ver. Agora, isto é muito dinâmico, tem que se começar a perceber e a separar as águas. Porque Putin não pode ter um cavalo de Troia como este indivíduo. Porque já tem espionagem, já tem a guerra híbrida, já tem muita coisa. Já há muita coisa que eles têm e nós também temos. Mas isto assim de forma evidente é que não pode ser de forma nenhuma. A Sérvia ou está de um lado ou está no outro. Ou entra para a União Europeia ou não entra para a União Europeia. Se não tiver condição, não entra. Acabou-se. Tem que fazer. Ele faz-me lembrar, antes de alguma coisa, já agora estamos no 25 de Abril, o professor lembra-se disso com certeza. Antigamente, antes do 25 de Abril, e até já depois do 25 de Abril, suponho eu, que entrava para a função pública, não, depois do 25 de Abril não podia ser. Tinha que fazer um julgamento. Um juramento escrito que não era comunista e que era. O Marcelo Caetano tirou isso. Tirou isso. Mas havia essa... Com Salazar era assim. Vamos, é preciso que as pessoas percebam isto, não se fala nessas coisas. Tinham que assinar um papel, uma declaração de honra, que não alinhava em determinadas coisas. E aqui tem que ser o mesmo. Quer dizer, isto não pode ser. Não se pode ter o melhor de dois mundos. Até aquele cavalheiro ali empanturrado, ali para as reuniões, para onde ele quer, leva o dinheiro, leva o que quer e lhe apetece. Ainda tem direito de veto e de voto e do rei que o parta. E depois está completamente ao lado o chinês, e ele, o presidente chinês, e ele faz ali um favor todo ao Putin. Não pode ser. Isto tem que acabar. Vamos lá ver. O Ocidente, o meu problema, o professor Silvério Cunha vê a coisa na comunicação. Eu também vejo, estou de acordo consigo. Mas é mais do que a comunicação. É a comunicação e é a ação. Isto não pode ser. Mas quer dizer, um alia-se com o Putin. O outro fala a favor do Putin. E a Europa paga. Mas as pessoas estão boas da cabeça. Repare-se, esta gente arma-se até aos dentes. Aquele maluco, permitam-me desculpem-me o termo, daquele tipo da Coreia do Norte, arma-se, anda para lá sempre a brincar com os mísseis, aquela brincadeira toda, ameaça 30 por uma linha. A China faz ilhas artificiais, agora anda para ali de zaragata com as Filipinas, não é? E a gente anda a subir para o lado. E anda ao Sr. Orban e companhia. Isto não é nada. Eu não sei, o professor Silvério Cunha é que estuda essas coisas. Eu acho que o mundo nunca viveu, se me permite o termo, uma bandalheira tão grande como a que se vive neste momento. Nunca se viu uma coisa desta. Nunca. Vamos ao último tema, muito rapidamente, apenas um comentário breve para o encontro entre a Presidente do Parlamento Europeu com o Presidente ucraniano no Dia da Europa, em que os dois manifestaram esperança de que se possam iniciar negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia no mês de junho. Bom, é uma questão simbólica, naturalmente, e, portanto, vale isso no momento, mas mostra uma coisa, mostra que, de facto, a situação é grave e não está a ser fácil. E, portanto, eu continuo a achar que o grande problema que se põe com a... Aliás, ainda hoje vi uma notícia que dizia que a Rússia comprou mais de 500 milhões de dólares em armamento ocidental porque consegue determinar as sanções. E, portanto, a questão é esta. Isto agora, independentemente agora de... Até é mesmo assim, independentemente agora de se dizer assim... A ou B tem razão, não tem razão, a questão não é essa agora, a questão foi uma questão, portanto, é uma questão simbólica, mas que tem, digamos, também o sentido de mostrar que a situação é grave. Zelensky, aliás, já disse que a situação era bastante grave. E ele certamente não está a exagerar, porque ele sabe o que está a dizer. Então é bom lembrar que Zelensky, em menos de 6 meses, já mudou vários comandos militares. Na Ucrânia há uma grande intranquilidade no poder político, ao contrário do que se julga. O presidente é que se tem mantido, mas tem havido muitas mudanças, vice-ministros, vice-primeiro-ministros, etc., ministro da Defesa, etc., comandante das Forças Armadas. Portanto, tem havido muitos problemas e, a meu ver, a situação não é boa. E estou para ver o que é que vai acontecer. Mas não é péssimo. Está bem, não é péssimo, mas não é boa. Isto é, ao contrário que se julga, isto não é uma coisa que vai ser... realmente a situação é difícil, pronto, e tem que ser encarada como tal. Eu acho que a visita a Kiev foi uma visita simbólica para mostrar a solidariedade. José Faustino. Eu gosto muito de ver esta senhora Roberta Metsola. Para já é uma senhora muito bonita e representa bem a Europa. É vistosa
Já há outra, a Presidente, por acaso temos sorte, a Presidente da Comissão Europeia também é uma pessoa que tem presença. E eu gosto de ver ao pé do Zelensky, que é um grande estadista e um homem de resistência, aquele tipo de pessoas que antes se admiravam. Hoje admiram-se uns bacocos que andam aí, uns que dizem que são isto, outros são aquilo. O problema é este. A Rússia está aflita. Não avançou mais que 100 metros no campo de terreno, é tudo conversa. E aquilo que conquistam são coisas estratégicas, de pontos mais ou menos elevados, que têm vantagem, mas que estão totalmente destruídos. Aquelas terras, aquelas cidades, tudo aquilo está tudo destruído. Mas não deixa de ter importância. Agora, Putin não está tão à vontade, porque ele apresenta-se peitudo, parece que está assim, está peitudo e tal. E não está à vontade porque ameaça com as armas estratégicas. Porque se eu estivesse à vontade, ele não é ameaçável. Ele só ameaça quando está apertado. Porque agora até os carros americanos, os Bentley, já têm, não é Bentley, os Bradley têm defesa antiaérea, 30 por uma linha, aquilo cada vez é mais equipado. Ou pode vir e tudo isso. O problema, isso é que a mim me preocupa. É evidente que a ajuda está a chegar e os russos estão a ver se conseguem antecipar e estão a fazer umas coisas. Mas isso vai acabar. Não digo que tenham que retirar, não digo que a Ucrânia vai reconquistar todo o território já, não é nada disso que eu digo. Mas a vida não está fácil para os russos. Para o império que eles dizem ou querem ser, muito longe disso. Eu que lamento profundamente, não é só no nível da diplomacia dos dirigentes, é dos nossos cidadãos, dos bufos, denunciantes, indivíduos que se vendem, agentes espiões, traidores, que agora andam a denunciar onde é que passam os caminhões com as armas que vêm nos países periféricos à Ucrânia, por onde é que eles passam. Esta é que é a degradação do Ocidente. E daqueles inocentes que estão nos Estados Unidos, nas nossas universidades, que não leem a história, que são uns atrasados mentais em termos culturais, e o professor Silvério Cunha não pode concordar, porque é professor universitário, mas sabe o que é que lá tem. Vêm para aqui com conversas sobre isto e sobre aquilo e sobre aquele outro. E este é que é o problema. Foi assim que os Estados Unidos perderam a guerra no Vietnã, independentemente se tinham razão ou não. Mas perderam porque militares pagos profissionalmente tinham os avós e as mulheres e as mães a dizer para eles voltarem. Foi aí que se abriu o precedente e agora voltamos a ter o mesmo. Voltamos a ter o mesmo filme. Porque eu preciso de saber uma coisa. Como cidadão, preciso de saber uma coisa. E até para ajudar outros cidadãos que me ouvem aqui, que é este. Bom, aquilo na faixa de Gaza está muito complicado, morrem inocentes e tal. Ok, nisso até somos capazes de todos estar de acordo. Mas como é que se resolve? Israel sai, fica lá outra vez o Hamas, ou o Guterres manda para lá uma força da ONU, ou faz uma força mista entre americanos, o Qatar, o Egito, para tomar conta da faixa de Gaza. Entrega-se a faixa de Gaza a quem? A autoridade palestiniana? Não brinquem comigo. Temos de chegar ao fim desta revista da semana. Obrigado, José Faustino e Silvério Cunha. Análise às notícias desta semana. O programa está sempre disponível em dnfm.com para ver e ouvir quando quiser. No ar à sexta-feira às 18 horas, com repetição ao sábado às 14. Já é uma tradição da rádio. Voltamos de hoje a uma semana. Boa tarde.